e vou estar aqui te dando alguns alertas e começando pelo primeiro alerta de todo designer. Temos muitos erros de margem de segurança aí no mercado. Designs sem respiro, sem realmente aí um espaçamento entre as informações. Então margem de segurança é algo muito importante. Eu gosto de uma forma padrão utilizar 80 pixels em todos os lados como margem de segurança. E como eu faço essa criação dessa margem? Eu venho aqui em visualizar guias, novo layout de guias. Aqui em margens eu crio aqui, ó, 80 pixels de todos os lados, ó, e dou um OK. Então aqui eu já tenho o meu primeiro alerta muito bem estabelecido, que é a minha margem de segurança, sabendo que nenhuma informação importante poderá estar para fora desse quadrado principal aqui, não chegando nesses 80 pixels que eu coloquei. Essa é uma primeira informação. Uma segunda informação muito importante, que é o nosso segundo alerta, que é hierarquia visual. Muitas pessoas não respeitam a hierarquia visual em uma ordem sequencial, uma ordem visual que os olhos do seu usuário vão percorrer pelo design que você está criando. Então, quando você quer entregar uma informação, você deve, de uma forma intencional e objetiva, fazer com que o seu usuário percorra o seu design enxergando realmente o caminho que você mesmo definiu para ele. Esse é um dos poderes do design. Você consegue realmente persuadir ali a pessoa que está vendo aquilo a correr as informações conforme você deseja. Como você faz isso? Primeiramente, se isso é um texto, se você vai fazer isso de uma forma, vamos colocar, você precisa de 3 textos, e esses 3 textos precisam ser lidos em uma certa ordem. O que você vai fazer? O texto que precisa de maior atenção, provavelmente você vai utilizar aí uma fonte grande. Recomendo fontes condensadas como Tusker Grotesque, Impact. Recomendo aí que você utilize fontes compactadas para esses textos maiores. Por exemplo, como uma que eu utilizo bastante, que é a Tusker Grotesque, que é uma fonte muito bem compactada. Então eu posso escrever um título aqui, ó, 3 alertas para designers. Aqui, ó. Vou colocar... Vou só diminuir um pouquinho esse tamanho aqui. Vou colocar assim, ó, 3 alertas. Eu vou pegar só essas primeiras palavras, eu vou colocar num tamanho maior aqui e eu vou aumentar o tamanho somente dessas palavras. Então aqui, ó, entregando aqui, ó, 3 alertas para designers. Aqui você já vê um título. Agora, se eu quero que uma pessoa leia um segundo texto, o que eu faria agora aqui? Colocaria uma outra fonte, por exemplo. Vou colocar aqui Arial mesmo, tá? Colocar uma Arial Bold aqui, ó. Colocaria esse segundo texto em bold e num tamanho, por exemplo, vou definir um tamanho de 20. Beleza, defini o tamanho de 20. Se eu tenho uma terceira informação, o que eu preciso fazer? Usar a mesma fonte que eu utilizei na segunda opção, só que agora essa fonte ela vai estar um pouquinho menor do que a anterior. Opa, diminui muito. Ela vai estar um pouco menor e você não vai colocar bold nela. Você vai colocar, por exemplo, uma regular, tudo bem? E aí você consegue ver aqui, ó, claramente aqui 3 tipos de texto. Eu consigo até entender que, por exemplo, isso aqui deve ser aqui, ó, um título muito grande, um subtítulo. Aqui é um texto comum. Consigo ver que esse texto ele tem mais ênfase, ele tem mais peso comparado às outras informações. Então eu preciso ler ele primeiro. Ó, Samuel, mas aí tá tudo de uma cor. Eu posso simplesmente também pegar esse texto aqui, ó, colocar ele num vermelho. Já dei muito mais foco e muito mais atenção. Isso aqui é o que a gente chama de hierarquia visual. Eu tô realmente utilizando todos os elementos textuais aqui do meu design de uma forma inteligente, intencional. Eu estou fazendo com que a pessoa realmente veja em primeiro, segundo e terceiro passo que eu defini para ela, entendeu? Eu como designer tenho esse poder de definir o que eu quero que a pessoa leia em sequência e ela dê mais ênfase. Então esse é o nosso segundo alerta. Espero que
realmente você entenda essa questão de hierarquia e comece aí a utilizar nos seus designs, tá bom? E por último, é uma coisa que a gente chama de uma diagramação visual. É você realmente distribuir todos os elementos da sua imagem de uma forma que fique agradável e muito bem percebida pelo seu usuário. Vou te dar um exemplo. Essas 3 informações estão muito claras. Eu consigo ver aqui, ó, 3 alertas para designs, consigo ver isso aqui. Então elas estão muito bem distribuídas. Mas vamos supor que eu peguei esse texto aqui, ó, deixei ele menor, tá? Deixei ele bem menor aqui do lado. Peguei esse daqui, ó, deixei ele grandão aqui do lado, ó. Aqui a gente vai respeitar a margem de segurança porque a gente já aprendeu a respeitar. Mas a gente poderia, nessa diagramação visual, errar isso também. Tá? Aí eu coloco isso aqui, coloco isso daqui nesse cantinho aqui, ó. O que acontece? Eu não estou nem respeitando a questão da hierarquia e também nem respeitando a questão da diagramação visual. Poderia errar até a questão da primeira alerta, que é a margem de segurança, né? Mas aqui eu vou estar desrespeitando só 2, para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho, parece que o meu texto bagunçado. Eu entendo que essa informação de vermelho ela é importante, mas ao mesmo tempo ela está brigando com o tamanho desse subtítulo aqui gigante e na parte superior, sendo que o título deveria estar em primeiro e algumas informações muito pequenas. Parece ser muito bobo o que eu estou falando aqui, mas por todo lado vários erros de diagramação, pessoas distribuindo seus elementos, suas imagens, fotografias de uma que o potencial do design e o objetivo dele não está sendo cumprido. Vou dar uns Ctrl Z aqui, ó. Então, observar esses 3 alertas aí para designers será muito importante aí para a sua carreira como designer ou até mesmo para os seus trabalhos serem mais eficientes e entregarem um resultado muito mais satisfatório. Se você gostou desse vídeo, realmente ele foi um conteúdo que agregou aí no seu trabalho, vai agregar na sua profissão. Não esqueça aí de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você tem alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários para que nós possamos aí te responder, ou até mesmo gravar um vídeo sobre esse assunto, ou se eu até mesmo eu esqueci de colocar alguma informação que você sabe, coloque aí, vamos propagar essa mensagem, vamos distribuir mais conteúdo para essa comunidade de designers que vem crescendo cada vez mais aí no Brasil e no mundo. E muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu!